O tema de hoje é profundidade espiritual através das parábolas. O texto base está em Salmo 78, verso 2. Abrirei os lábios em parábolas e publicarei enigmas dos tempos antigos. Já foi feito um estudo neste canal sobre essa palavra tempos antigos que está aqui no Salmo 78, verso 2, é a palavra Queden. A palavra Queden, segundo alguns tradutores, colocavam como Oriente. Mas o significado não é só Oriente da palavra Queden. Também é tempos antigos, tempos primitivos e eternidade. Para vocês terem uma ideia do que significa essa palavra Queden, o Jardim do Éden, quando é narrado nas Escrituras, antes do pecado de Adão e Eva, ele ficava a Oriente. E essa palavra é Queden. Então, Deus abriria a sua boca em forma de parábolas e publicaria enigmas desde os dias da eternidade, desde os dias antigos. Então há muitos ensinos profundos nessa escritura na forma de parábolas. E o maior contador de parábolas foi o nosso mestre Jesus, Yeshua. Mateus 13:34, todas essas coisas disse Jesus às multidões por parábolas, e sem parábolas nada lhes dizia. Porque o ensino de Jesus era profundo. Ele falava de coisas eternas, de coisas espirituais. E o homem ainda não estava maduro para compreender. Então é por isso que ele falava em forma de figuras, em forma de parábolas. Para que quando a pessoa tivesse condições de entender, entendesse. Então o segredo para entender ensinos profundos em toda a Bíblia é em forma de parábolas. Quem interpreta literal as Escrituras pensa que entende muitas coisas, mas na verdade apenas superficialmente. Elas têm o conceito das coisas eternas. Muita gente pensa que as parábolas estão somente nos evangelhos de Jesus. Mas as parábolas existem de Gênesis a Apocalipse, ou seja, em toda a Escritura. Não estou dizendo que algumas passagens não tenham ocorrido na história antiga de forma literal, mas que a profundidade do ensino de Deus estão em formas de parábolas em toda a Escritura. Mesmo dentro de uma parábola, um verso ou outro pode ser praticamente literal, porém, é o Espírito Santo quem nos guiará na interpretação. As regras básicas de interpretação, mais importante que a hermenêutica e a exegese usada pelo homem, pela doutrina dos homens, é você analisar os versos bíblicos de acordo com o caráter de Deus e o padrão de ensino que tem em toda a Escritura. O que é morte, o que é vida espiritual, o que é ressurreição, o que é encarnação, etc. Então, se a sua hermenêutica e a sua exegese estiver contrariando o caráter de Deus, por mais que os homens aplaudam e achem bonito, essa teoria deve ser descartada, porque vai contra o caráter do Eterno. Então, a regra básica é manter a interpretação dentro do caráter de Deus. E para isso nós temos que conhecê-lo. E foi postado no estudo anterior a esse, o cristianismo deve colocar os pingos nos is, procurem esse estudo aqui no canal, para que vocês tenham mais informações sobre o caráter de Deus e sobre a teologia que o cristianismo deveria abraçar. Porque muitas das suas ideias, apesar de boas, algumas delas são contra o caráter de Deus. E muitas vezes os próprios teólogos, os próprios pastores, rabinos, mestres, ou não enxergam ou não querem enxergar estes erros. Então, se nós fizermos isso, interpretarmos dentro do caráter de Deus, não creremos em teologias humanas idealizadas pelo literalismo, como por exemplo a Terra plana. O arrebatamento literal dos servos de Deus nas nuvens, o sol parar, etc, etc, etc.
todas essas teorias, essas ideias que são apregoadas no meio cristão ou judaico, é porque eles interpretam os textos de forma literal. E a gente vai ver nesse estudo que quem assim o faz deixa de reter ensinos profundos, que somente o espiritual, somente a parábola pode nos mostrar. Neste canal estão postados alguns estudos sobre parábolas. Algumas proferidas pelo próprio Jesus, outras de Gênesis, outras do livro de Jonas, um outro estudo porque usamos símbolos espirituais, entre outros. Não deixe de assistir os outros vídeos deste canal, pois sempre acrescenta alguma coisa o que não foi colocado nos outros estudos. Um estudo complementa o outro. E a gente vai ver aqui muitas ideias que foram anunciadas em estudos anteriores, o que denota que nós estamos no caminho correto. Temos que aprender a ler e entender a Bíblia com o nosso único mestre, que é Jesus. Lembre-se, muito do que ele ensinava era em forma de parábolas. Então, como Jesus explicava e interpretava as parábolas, vamos ver aqui dois exemplos. Uma está em Mateus capítulo 13, verso 18. Atendei vós, pois, a parábola do semeador. A todos os que ouvem a palavra do reino e não a compreendem, vem o maligno e arrebata o que lhes foi semeado no coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. O que foi semeado em solo rochoso, esse é o que ouve a palavra e a recebe logo com alegria. Mas não tem raiz em si mesmo, sendo antes de pouca duração, ele chegando à angústia ou à perseguição, por causa da palavra, logo se escandaliza. Então você que já conhece a parábola do semeador, Jesus pega os símbolos contados na parábola e aponta quem é quem, o que significa cada um desses símbolos. E é desta forma que nós deveremos fazer em todas as parábolas das Escrituras. Verso 22. O que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra, porém os cuidados do mundo e a fascinação das riquezas sufoca a palavra e fica infrutífera. Mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve a palavra e a compreende. Este frutifica e produz a 100, a 60 e a 30 por 1. A segunda explicação de uma parábola, Jesus também deu em Mateus capítulo 13, só que dessa vez no verso 36, a parábola do joio e do campo. Verso 36 diz: Então, despedindo as multidões, foi Jesus para casa. E chegando-se a ele, os seus discípulos disseram: Explica-nos a parábola do joio do campo. E ele respondeu: O que semeia boa semente é o filho do homem. O campo é o mundo. A boa semente são os filhos do reino. O joio são os filhos do maligno. O inimigo que o semeou é o diabo. A ceifa é a consumação do século. E os ceifeiros são os anjos. Observe aí, o mesmo esquema da anterior. Ele pega os símbolos e explica o significado de cada um dos símbolos. Então eu fiz um estudo aqui nesse canal porque usamos símbolos espirituais. Assistam lá que vocês vão ver alguns desses símbolos onde a própria Escritura explica cada um desses símbolos. Eu vou deixar o link na descrição deste vídeo. Pois assim como o joio é colhido e lançado ao fogo, assim será na consumação do século. Mandará o Filho do Homem os seus anjos, que ajuntarão do seu reino, todos os escândalos e os que praticam a iniquidade. Então o reino de Deus não é só os salvos, o reino de Deus também tem os ímpios, tem os hipócritas. Então o verso 41 diz o quê? Mandará o Filho do Homem, Yeshua, Jesus, os seus anjos, que ajuntarão do seu reino todos os escândalos e os que praticam a iniquidade. Para quê? E os lançarão na fornalha acesa. Ali haverá choro e ranger de dentes.
Então os justos resplandecerão como o sol, no reino de seu Pai. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Então não é todo mundo que pode compreender esses ensinos, mesmo sendo crente, mesmo sendo judeu, mesmo sendo hebreu. Então, cada servo tem um grau de entendimento, um grau de maturidade espiritual. À medida que cada um busca, à medida que cada um busque entendimento, à medida que cada um se esforça em ler e meditar nas Escrituras, o Espírito Santo do Eterno observará a dedicação de cada um de nós. Se formos humildes, se formos sinceros em buscar a verdade, e que a gente tem no coração ardente que, ao conhecermos a verdade, o nosso desejo primeiro é levar essa mensagem também a outras pessoas de forma gratuita, ou seja, sem nenhum interesse, seja moral, seja financeiro. O que é interesse moral? É quando eu quero ser uma pessoa importante no meio da minha religião. Olha, o ministério do fulano de tal, apóstolo fulano de tal. Então o nome da pessoa se torna mais importante do que a própria congregação em si. Ou eu queira obter lucro vendendo livro, vendendo DVD, vendendo material pela internet, pedindo dinheiro no YouTube. Existem várias formas de eu ser ajudado financeiramente. Mas se eu tenho esse desejo no coração, Deus saberá. E será que Deus vai revelar a verdade para alguém que tem interesse moral ou material? Às vezes alguns pontos Deus libera, mas profundamente nem todos conseguirão. Então nós temos uma lista das parábolas citadas por Yeshua, por Jesus, de forma explícita nos evangelhos. Então eu vou colocar aí na tela a relação, para que vocês possam depois ler e meditar sobre cada uma delas, e sobre tudo que será colocado aqui neste estudo. Então as parábolas citadas por Jesus são: parábola do semeador, está em Mateus 13, de 3 a 9, paralelo com Marcos 4, de 1 a 9, e Lucas 8, de 4 a 8. Parábola do joio e do trigo, Mateus capítulo 13, verso de 24 ao 30. Parábola do grão de mostarda, Mateus 13, de 31 a 32, com paralelo em Marcos 4, de 30 a 32, e Lucas 13, verso 18 e 19. Parábola do tesouro escondido, Mateus 13, 44. Parábola da pérola, Mateus 13, de 45 a 46. Parábola da rede, Mateus 13, de 47 a 50. Parábola o que contamina o homem, Mateus 15, de 1 a 20. Com paralelo em Marcos 7, de 1 a 23. Parábola da ovelha perdida, Mateus 18, de 10 a 14. Com paralelo em Lucas 15, de 3 a 7. A parábola dos dois filhos, Mateus capítulo 21, do verso 28 ao 32. Parábola dos lavradores maus, Mateus capítulo 21, de 33 ao 46, com paralelo em Marcos 12, de 1 a 12, e Lucas 20, de 9 a 19. Parábola das bodas, Mateus capítulo 22, de 1 a 14. Parábola da figueira, Mateus capítulo 24, de 32 a 44, com paralelo em Marcos 13, de 28 a 37, e Lucas 21, de 29 ao 36. Parábola do reino dividido, Marcos capítulo 3, de 23 ao 30, com paralelo em Mateus 12, de 22 a 32, e Lucas 11, de 14 ao 23. Parábola da candeia, Marcos capítulo 4, de 21 a 25, e Lucas capítulo 8, de 16 a 18. Parábola da semente, Marcos capítulo 4, de 26 ao 29. Parábola do cego que guia outro cego, Marcos capítulo 6, de 39 a 42. Parábola da figueira estéril, Lucas 13, de 6 a 9. Parábola dos primeiros lugares, Lucas capítulo 14, de 7 ao 14. Parábola do juiz iníquo,
Lucas capítulo 18, de 1 a 8. Parábola do fariseu e o publicano, Lucas capítulo 18, verso 9 ao 14. Parábola das 10 minas, Lucas 19, do verso 11 ao 20, do verso 11 ao verso 27. E existem também parábolas que Jesus citou de forma implícita, onde não vemos a palavra parábola, mas encontramos palavras sinônimas, como por exemplo semelhante, adágio, provérbio, ou até mesmo sem citar, porque como foi dito, tudo que Jesus proclamava era em forma de parábolas. Então aqui vai estar algumas delas, isso não quer dizer que são todas. Lembre-se que as palavras de Jesus, ele não jogava ao vento, ao léu. Todas as palavras dele tinham um ensino profundo por trás. Então nós temos algumas delas aqui, ó. Escriba versado no reino é semelhante a quem? Está em Mateus capítulo 3, de 51 a 52. A parábola do credor incompassivo, Mateus 18, de 23 a 35, com paralelo em Lucas 17, de 3 a 4. Parábola dos trabalhadores da última hora, Mateus capítulo 20, de 1 a 16. Parábola das 10 virgens, Mateus capítulo 25, de 1 a 13. Parábola dos talentos, Mateus capítulo 25, do 14 ao 30. Parábola de nenhum profeta é bem recebido em sua casa, Lucas capítulo 4, de 16 ao 30. Parábola do bom samaritano, Lucas capítulo 10, de 25 ao 37. Parábola do amigo importuno, Lucas capítulo 11, de 5 ao 8. Parábola da candeia 2, uma segunda parábola da candeia, Lucas capítulo 11, de 33 ao 36, com paralelo em Mateus 6, de 22 ao 23. Parábola do servo vigilante, Lucas capítulo 12, de 35 a 48. Parábola da porta estreita, Lucas capítulo 13, de 22 ao 30. Parábola da grande ceia, Lucas capítulo 14, do verso 15 ao 24. Parábola da dracma perdida, Lucas capítulo 15, de 8 a 10. Parábola do filho pródigo, Lucas capítulo 15, de 11 a 32. Parábola do administrador infiel, Lucas capítulo 16, de 1 ao 13. E parábola do rico e do Lázaro, Lucas capítulo 16, do verso 19 ao 31. Então vamos à parte prática. Descobrimos através do hebraico que a palavra provérbios significa parábola. Ou seja, observe que o próprio livro de Provérbios é uma grande parábola. Provérbios capítulo 1, a partir do verso 1. Provérbios de Salomão, filho de Davi, o rei de Israel, para aprender a sabedoria e o ensino, para entender as palavras da inteligência, para obter o bom ensino do bom proceder, a justiça, o juízo e a equidade. Para que nós temos que ter sabedoria? Para exatamente proceder com justiça, com equidade e com juízo. Para dar aos simples prudência e aos jovens conhecimento e bom siso. Ouça o sábio e cresça em prudência, e o instruído adquira habilidade. Então deveremos crescer em prudência e adquirir habilidade. Quanto mais exercitarmos as parábolas, mais a nossa alma e o nosso espírito estará atenta para cada letra, para cada vírgula, para cada palavra das Escrituras. E vai nos chamar a atenção. Opa, essa palavrinha aqui tem um significado, não está aqui à toa. Então qual é o significado dela? Qual é o propósito de Deus ter colocado ela? É aí que entra a nossa meditação e a nossa oração em busca de entendimento pelo Espírito Santo. Então deve-se adquirir habilidade para entender provérbios e parábolas, as palavras e enigmas dos sábios. O temor do Senhor é o princípio do saber, mas os loucos desprezam a sabedoria e o ensino. Filho meu,
ouve o ensino do teu pai, e não deixes a instrução da tua mãe, porque serão diadema de graça para a tua cabeça e colares para o teu pescoço. A gente vai ver nesse estudo, como eu disse, que o próprio livro de Provérbios é uma parábola. Então, filho meu, ouve o ensino do teu pai, do Eterno, e não deixes a instrução da tua mãe, o Espírito Santo, porque a palavra espírito é uma palavra feminina, substantivo feminino no hebraico. Então nós temos no grego a palavra paroimia, que significa parábola, provérbio, e uma outra palavra em grego chamada parábole, que significa parábola. Ou seja, parábola e provérbio são sinônimos. Então, como vemos, precisaremos do Espírito Santo para entender as parábolas. E vamos adquirindo com o tempo a habilidade para compreender mais e mais, conforme citado na passagem que acabei de ler de Provérbios, capítulo 1. Também existe uma regra contida na própria Escritura. Regra mais regra, um pouco aqui, um pouco ali. Isso ajuda a entender os símbolos nas parábolas. O texto está em Isaías capítulo 28, verso 9. A quem, pois, se ensinaria o conhecimento? E a quem se daria a entender o que se ouviu? Acaso aos desmamados e aos que foram afastados dos seios maternos? Porque é preceito sobre preceito, preceito e mais preceito, regra sobre regra, regra e mais regra, um pouco aqui, um pouco ali, pelo que por lábios gaguejantes e por língua estranha falará o Senhor a este povo. Observe que os que ainda bebem leite não compreendem as parábolas em sua plenitude. Alguns entendem mais, outros menos, mas em plenitude, poucos tiram ensinos profundos das parábolas. Exatamente porque o servo adulto, o homem de Deus, a mulher de Deus adulta, ela tem que ter esse conceito. Há uma regra, há um preceito a ser seguido. E que o ensino da Escritura muitas vezes contraria o que os teólogos afirmam e que os pastores e rabinos gostam de usar. Verso isolado, pretexto de heresia. Nem sempre. Lembre-se que eu falei no início desse estudo, se a interpretação está indo contra o caráter de Deus, realmente é uma heresia. Mas se a interpretação está correta, dentro de um certo padrão das Escrituras e também do caráter do Eterno, então deveremos aceitar, deveremos acatar. Porque a própria Escritura fala, é preceito sobre preceito, preceito e mais preceito, regra sobre regra, regra e mais regra, um pouco aqui, um pouco ali. E por lábios gaguejantes, você já viu um gago falar? E quem fala em símbolos espirituais parece que está falando uma língua estranha. As pessoas ouvem e falam assim, esse cara está maluco, esse cara está doido. Era isso que os fariseus entendiam quando Jesus falava. Porque ele falava tudo em parábola, tudo usando símbolos. E quem tinha ouvidos para ouvir, ouvia. Mas os outros ficavam sem entender nada. Então uma historiazinha simples, a parábola, mas que ela tem dentro dela um profundo ensinamento e que não é todos que poderiam recebê-la, porque nem todos estão maduros o suficiente. Nem todos buscam o Eterno com sinceridade, com o desejo de aprender a verdade e divulgar essa verdade. Então veja agora o texto de 1 Coríntios capítulo 2, verso 13. Disso também falamos, não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito, conferindo coisas espirituais com espirituais. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Então não é literal, é espiritual a interpretação. E ela deve ser discernida espiritualmente. Porém, o homem espiritual julga todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado por ninguém. Pois quem conheceu a mente do Senhor que o possa instruir?
Nós, porém, temos a mente de Cristo. O que é ter a mente de Cristo? É você falar em parábolas e você entender as parábolas, exatamente como Jesus fazia. Então deveremos, como foi dito, adquirir habilidade. Muitas vezes, para um grupo de pessoas, a gente sabe que elas não podem compreender. E a gente fala por parábolas. Para que, quando ela for mais madura, ela vai lembrar do que a gente disse e vai poder absorver melhor o conteúdo. Muitas vezes nós queremos despejar toda a verdade em cima de uma pessoa e ela não suporta. Ela vomita. É igual você der costela para uma criança de 1 ano. O estômago dela não está preparado para digerir esse alimento ainda. Então ela vomita. Então o crente que ainda está preso ao leite, que ainda é criança espiritual, ela vomita. Jesus disse: tenho muito a vos dizer, para os discípulos, mas vós não podeis suportar agora. Quando vier, pois, o Espírito Santo, ele vos guiará por toda a verdade. Ensinará as coisas que hão de vir e relembrará tudo aquilo que eu vos ensinei. Então nem os discípulos suportariam. E muitos de nós também hoje, também não suportaria, vomitaria. Só que o texto de 1 Coríntios 2, ela continua em 1 Coríntios 3. Essa definição de capítulos e versículos da Escritura foram criadas por homens na Idade Média. Então, mas na época em que foram escritas pelo apóstolo Paulo, ou mesmo toda a Escritura por outros autores, não continham capítulos e versículos. Era escrito tudo emendado. Então o capítulo 3 é a continuação do 2. Não deveriam ter separado aqui os capítulos. Mas vamos em frente. 1 Coríntios 3, continuação, como eu disse, do 1 Coríntios 2, verso 16. Diz assim no verso 1: Eu, porém, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, e sim a carnais, como a crianças em Cristo. Leite vos dei a beber, não vos dei alimento sólido, porque ainda não podíeis suportá-lo, nem ainda agora podeis, porque ainda sois carnais. Um outro texto, Hebreus capítulo 5, verso 11. A esse respeito temos muitas coisas que dizer e difíceis de explicar, porquanto vos tendes tornado tardios em ouvir. Pois com efeito, quando devia ser mestres, atendendo ao tempo decorrido, tendes novamente necessidade de que alguém vos ensine, de novo, quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus. Assim vos tornastes como necessitados de leite, e não de alimento sólido. Ora, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, porque é criança. Então observe aqui, quem ainda está no leitinho não consegue julgar as coisas com justiça na palavra de Deus. Também não consegue entender a justiça do eterno na palavra de Deus. E aqui eu não estou falando de gente nova, de congregação, não. Existem pastores, rabinos e até teólogos que ainda estão no leitinho. Ainda não consegue compreender as coisas de maneira profunda. Não por culpa da pessoa, mas por causa do amadurecimento espiritual de cada um. É claro que há casos e casos. Há pessoas realmente que se acomodam com o seu diploma de teologia e deixam de meditar dia após dia. Deixam de crescer. É igual você plantar uma planta e deixar de regar, deixar de adubar. Ela vai crescer? Vai, mas de maneira bem lenta. Dá a impressão até que ela está estagnada. Mas se você adubar e regar, ela vai crescer bem mais rápido. Ela vai florescer bem mais rápido. Então a meditação, a busca pela verdade constante deve ser o nosso objetivo. Então o verso 14 diz: mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que pela prática têm as suas faculdades exercitadas para discernir não somente o bem, mas também o mal. Praticar a justiça. Então aquele que se alimenta de alimento sólido é o que está preparado. Então cada um de nós deve fazer essa reflexão. Mas afinal de contas, devemos ser criança ou adulto? Porque Jesus disse que o reino de Deus é das crianças. E aqui fala que o entendimento tem que ser de adulto.
que come alimento sólido, que não bebe leite, não é criança. Nós temos que separar duas coisas. No coração devemos ser criança. No sentimento devemos ser criança. Porque a criança não guarda rancor, a criança não guarda sentimentos ruins. Ela pode ficar momentaneamente triste ou brava com alguém, mas passa alguns minutos, ela volta a brincar com a outra criança. Então deveremos ser crianças no coração, mesmo sendo adultos ou velhos. Mas no entendimento não podemos ser crianças. No entendimento espiritual devemos ser adultos. Aí está a grande diferença. Então nós temos a definição da palavra provérbio no dicionário. É um substantivo masculino. Frase curta, geralmente de origem popular, frequentemente com ritmo e rima, rica em imagens, que sintetiza um conceito a respeito da realidade, ou uma regra social ou moral. Por exemplo, Deus ajuda a quem madruga. Segundo opção de interpretação da palavra provérbio, na Bíblia, pequena frase que visa aconselhar, educar, edificar, exortação, pensamento, máxima. E temos o significado da palavra parábola, substantivo feminino, que é uma narrativa alegórica que transmite uma mensagem indireta por meio de comparação ou analogia. A narrativa alegórica que encerra um preceito religioso ou moral, especialmente as encontradas nos evangelhos. A parábola do filho pródigo, por exemplo. Temos a segunda opção, que é da geometria, que não é o nosso caso aqui da religião. Então, como foi dito, a palavra provérbios, parábola no grego, pode ser paroimia ou parábole. E a palavra em hebraico para isso, para parábola e provérbios, é a palavra machal. Existem 126 ocorrências, ou seja, 126 versos contendo a palavra machal, provérbio, parábola, no Antigo Testamento, no Tanar. Neste estudo a gente vai ver alguns deles e ver o que a gente pode aprender de cada um deles. Vamos começar com o slide aí de Jó 27:1. Prosseguindo Jó em seu discurso, disse... Então nós temos aí a palavra em vermelho, a palavra meshalu, que vem da palavra machal, parábola, provérbio. Então a tradução da Almeida Revista e Corrigida é a mais perfeita aqui, dessas 4 que estão na tela. E prosseguindo Jó em sua parábola, disse... Então o livro de Jó também é uma parábola. Lembra que eu disse que toda a escritura está escrita em forma de parábola? Quem assim não entender, deixará muitas coisas importantes para trás. O próximo slide, como eu disse, que o próprio livro de Provérbios era uma parábola. Está aí o slide de Provérbios 1:1. O que está em vermelho é a palavra provérbios. Mas observe que a palavra em hebraico é a mesma. Mishlei, que vem da palavra machal, parábola, provérbio. O próximo slide, olha que interessante. Gênesis 1:18. Aqui está falando da criação do sol e da lua. Para governarem o dia e a noite e fazerem separação entre luz e as trevas. E viu Deus que isso era bom. Então nós temos aí a expressão Veli Mishol. O Veli, que está em roxo, o V quer dizer e, o Li vem da preposição lá, que significa para, e a palavra Mishol vem da palavra machal, governar, parábola, provérbio. Então neste canal, quem acompanha os estudos aqui já sabe que Gênesis, se você quiser tirar um ensino profundo, você tem que entender como uma grande parábola. Como foi dito no início aqui do vídeo, promulgarei enigmas e parábolas desde os dias da antiguidade, desde os tempos antigos. Então nós temos o sol e a lua governando um dia e outro à noite. Mas aqui tem uma dica. Opa, essa palavra é machal, parábola, provérbio. Então você tem que ficar atento.
Então Sol e Lua representam o quê? Para fazer separação de luz e trevas. Quem é o Sol? É Yeshua. Aonde está escrito isso? Na própria Escritura, Malaquias capítulo 4. E nascerá o Sol da justiça, trazendo salvação sobre as suas asas. Jesus é a luz do mundo. Jesus é aquele que Deus colocou no primeiro dia da terra, quando disse, haja luz e houve luz. Foi implantado o Messias na terra, para fazer separação entre luz e trevas na terra. E a lua? A lua está no Salmo 104. E Deus fez a lua para marcar o tempo. Se você pegar só em português, você não vai entender. Você tem que pegar no hebraico. Deus fez a lua para marcar o Moed. A palavra Moed, quando você pesquisa ela no hebraico, significa tempos determinados, datas agendadas, encontros marcados. E aonde que ela está? De uma maneira mais clara e que tem coisas importantes, lá em Levítico 23. Estas são as festas fixas, que não é festa. Lá no hebraico está, estes são os moedins do Eterno. Corrigindo, moedim. Moedins eu estou aportuguesando. Então as festas são tempos determinados. Para quem? Para o Sol. Quem é o Sol? Yeshua. Então se você pegar Apocalipse, a mulher que estava grávida tinha o Sol e a lua debaixo dos pés, debaixo dos tempos determinados. Continuando, Salmo 8, a partir do verso 1. Ao mestre de canto, segundo a melodia, os lagares. Salmo de Davi, ó Senhor, Senhor nosso, quão magnífico em toda a terra é o teu nome, pois expuseste nos céus a tua majestade. Da boca dos pequeninos e crianças de peito, suscitaste força por causa dos teus adversários, para fazeres emudecer o inimigo e o vingador. Quando contemplo os teus céus, obra dos teus dedos, e a lua e as estrelas que estabeleceste, que é o homem que dele te lembres, e o filho do homem que o visites. Então guarde essa frase, ela é chave. Daqui a pouco a gente vai ver. Fizeste-o, no entanto, por um pouco menor do que Deus. Aqui na tradução Almeida, revista e atualizada. E de glória e de honra o coroaste. Deste-lhe domínio. A palavra domínio aí em vermelho é a palavra machal. Governar. Parábola, provérbio. Deste-lhe domínio sobre as obras da tua mão, e sobre os seus pés tudo lhe puseste. Ovelhas e bois, todos, e também os animais do campo, as aves do céu e os peixes do mar, e tudo que percorre as sendas dos mares. Ó Senhor, Senhor nosso, quão magnífico em toda a terra é o teu nome. Então o Salmo número 8 é uma parábola. Observe. Quem é este que Deus fez menor? Que no caso aqui está falando do próprio Deus. E queria dominar ovelhas e bois, animais do campo, aves do céu, peixes do mar. É Yeshua, é Jesus. Quer dizer que ele ia dominar sobre os animais? Não necessariamente. Lembra que eu falei dos símbolos? Todos esses símbolos aqui apontam para pessoas. Os homens são comparados a peixes. O que Jesus disse? Vos farei pescadores de homens. Então a gente pega nos profetas animais do campo. São reinos, são grupos de homens, grupos de pessoas. Então esse Salmo número 8 é uma parábola. Observa aí no slide o Salmo 8 no verso 5. Em vermelho nós temos a palavra Elohim, que pode ser Deus, deuses, anjos ou espíritos. Porque a palavra deuses, segundo o Salmo 82, verso 6, vós sois Elohim, sois todos filhos do Deus Altíssimo. Então, filho de Elohim, Elohim é. Filho de Deus, Deus com D minúsculo é. Filho de Espírito, porque Deus é Espírito. Filho de Espírito, com E maiúsculo, Espírito com E minúsculo é. Então, a tradução corrigida e fiel parece ser a melhor e mais adequada.
A que eu li anteriormente, da Almeida Revista Atualizada, que fala um pouco menor do que Deus, apesar de ser também verdade, aparece apontar de maneira mais clara que a passagem está dizendo que ele seria um pouco menor do que os anjos. Vamos agora para o texto de Hebreus capítulo 2, a partir do verso 5. Pois não foi a anjos que sujeitou o mundo que há de vir, sobre o qual estamos falando. Antes alguém em certo lugar deu pleno testemunho dizendo: o que é o homem que dele te lembres? Ou o filho do homem que o visite? Está vendo? É o texto do Salmo número 8, que o narrador de Hebreus está descrevendo. Fizeste-o por um pouco menor que os anjos, de glória e de honra o coroaste, e o constituíste sobre as obras das tuas mãos. Todas as coisas sujeitaste debaixo dos seus pés. Ora, destes que ele sujeitou todas as coisas, nada deixou fora de seu domínio. Agora, porém, ainda não vemos todas as coisas a ele sujeitas. Vemos, todavia, aquele que por um pouco, tendo sido feito menor que os anjos, Jesus, por causa do sofrimento da morte, foi coroado de glória e de honra, para que, pela graça de Deus, provasse a morte por todo o homem. Lembra de 1 Coríntios 15? Que Jesus, Yeshua, vai devolver o reino ao Deus e Pai e vai se sujeitar a Ele. Então todas as coisas lhe estão sujeitas, exceto aquele que o sujeitou, que é o Pai. Vamos agora para Números capítulo 23, verso 7. Observe o slide que está aparecendo na tela. Então proferiu a sua palavra e disse: Balaque me fez vir de Arã, o rei de Moabe, dos montes do Oriente. Vem, amaldiçoa-me a Jacó, e vem, denuncia a Israel. Então nós temos em vermelho a palavra Meshalu, que vem da palavra machal, parábola, provérbio. Observe aí que no slide, a tradução da Almeida Corrigida e Fiel e da Almeida Revista e Corrigida traduziu corretamente. Isso não quer dizer que essas são as melhores versões. Eu deixo uma dica aqui para sempre você comparar 3, 4, 5 versões diferentes. Porque ora um verso é uma tradução que está melhor, ora outro. E vai haver casos em que nenhuma delas é 100% fiel ao texto, se você não conhecer as línguas originais. Então, infelizmente, a grande maioria das pessoas são reféns dos tradutores, que traduzem os textos não por maldade, mas porque tem uma teologia pré-concebida. Você observar cada segmento religioso do cristianismo, existe uma tradução que eles gostam de usar. Por quê? Porque vai de acordo com o que eles creem, com a forma deles interpretar a Escritura. Então a gente tem que ficar atento a isso. Vamos agora para Números 24, a partir do verso 3. Proferiu a sua palavra. Observe aí em vermelho a palavra machal. E disse: palavra de Balaão, filho de Beor, palavra do homem de olhos abertos, palavra daquele que ouve os ditos de Deus, o que tem a visão do Todo-Poderoso, e prostra-se, porém de olhos abertos. Que boas são as tuas tendas, ó Jacó, que boas são as suas moradas, ó Israel. Como vales que se estendem, como jardins à beira dos rios, como árvores de sândalo que o Senhor plantou, como cedro junto às águas. Águas manarão de seus baldes, e as suas sementeiras terão águas abundantes. O seu rei se levantará mais do que Agag. O rei de Israel se levantará mais do que Agag. Que rei é esse? Yeshua. É uma parábola. E o seu reino será exaltado. Deus tirou do Egito a Israel, cujas forças são como as do boi selvagem. Consumirá as nações, seus inimigos, e quebrará seus ossos, e com as suas setas os atravessará. Este abaixou-se, deitou-se como leão e como leoa. Quem o despertará? Benditos os que te abençoarem, e malditos os que te amaldiçoarem. O que Deus disse para Abraão, lembra? Vou pular alguns versos, vou para o verso 15. Então proferiu a sua palavra
Machal, em vermelho, provérbio, parábola, e disse: palavra de Balaão, filho de Beor, palavra do homem de olhos abertos, palavra daquele que ouve os ditos de Deus e sabe a ciência do Altíssimo, daquele que tem a visão do Todo-Poderoso, e prostra-se, porém, de olhos abertos. Vê-lo-ei, mas não agora, contemplá-lo-ei, mas não de perto. Uma estrela procederá de Jacó. Quem procederá de Jacó? Uma estrela. O que significa estrela na Escritura? Anjo. Quem já acompanha os estudos desse canal, Jesus é o anjo do Senhor. É o anjo do abismo. É o anjo da aliança. É o anjo de Êxodo 23. É o anjo de Atos capítulo 7. O anjo representante do Eterno, que recebeu na terra toda a autoridade e recebeu também nos céus. Por isso que ele tem a chave do abismo. Mas ele é um anjo, não é Deus. Então uma estrela procederá de Jacó. De Israel subirá um cetro, um reino, que ferirá as têmporas de Moabe e destruirá todos os filhos de Sete. Edom será uma possessão. Seir, seus inimigos, também será uma possessão. Mas Israel fará proezas. De Jacó sairá o dominador, exterminará os que restam das cidades. De Jacó sairá o dominador? Que Jacó é esse? O descendente de Jacó. E qual descendente que é? É Yeshua, é Jesus. Temos também o Salmo 28, verso 1, Salmo de Davi. A ti clamo, ó Senhor, rocha minha, não seja surdo para comigo, para que não suceda, se te calares acerca de mim, seja eu semelhante. Essa palavra semelhante em vermelho é a palavra machal, provérbio, parábola. Seja eu semelhante aos que descem a cova. Essa palavra cova aqui é sepultura, mas a palavra sepultura também tem sinônimo, Sheol, região dos mortos. No caso aqui está a palavra bor, não está a palavra Sheol. Mas lembre-se, é uma parábola. Nós encontramos versos que têm a palavra bor e temos versos contendo a palavra Sheol. Sempre que se fala da sepultura literal, também se fala da região espiritual. Por quê? Porque Eclesiastes capítulo 12 separa as duas coisas. O que é o pó vai para o pó, vai para a sepultura literal, e o que é espírito volta para Deus, que é espírito. Volta para a região espiritual, de onde saiu. Jó capítulo 1, verso 21. Nu saí do ventre de minha mãe, e nu voltarei para lá. Para lá onde? De onde eu saí. De Deus, do Eterno, do mundo espiritual. Vamos agora para o Salmo 49, a partir do verso 4. Inclinarei os ouvidos a uma parábola, palavra machal, em vermelho aí. Decifrarei o meu enigma ao som da harpa, porque hei de eu temer nos dias da tribulação, quando me saltei a iniquidade dos que me perseguem, dos que confiam nos seus bens e na sua muita riqueza se gloriam. Ao irmão verdadeiramente ninguém o pode remir, nem pagar por ele a Deus o seu resgate, pois a redenção da alma deles é caríssima, e cessará a tentativa para sempre, para que continue a viver perpetuamente e não veja a cova. Porquanto vê-se morrerem os sábios, e perecerem tanto o estulto. Essa palavra estulto significa nécio, tolo. Assim como perece o inepto, os quais deixam a outros as suas riquezas. Ou seja, não se glorie por essa vida terrena. Ela passa como a sombra. O seu pensamento íntimo é que as suas casas serão perpétuas, e as suas moradas para todas as gerações. Chegam a dar seu próprio nome às suas terras. Todavia o homem não permanece em sua ostentação. É antes como os animais que perecem. Ou seja, todos vão morrer. Sejam animais, sejam plantas, sejam peixes, sejam aves, sejam homens, com ou sem pecado, todos os homens morrem. Faz parte de uma lei física, natural, criada pelo Eterno. A morte espiritual nada tem a ver com morte carnal. Jesus morreu na carne, mas não era pecador. Jesus entrou no mundo físico pelo ventre de uma mulher, uma lei natural. Não aboliu a lei natural. E Yeshua, Jesus, também não aboliu a saída do mundo físico, uma lei natural, que é a morte do corpo de carne e sangue.
Tal proceder é a estutícia deles. Assim mesmo, os seus seguidores aplaudem o que eles dizem. Como ovelhas são postos na sepultura, a morte é o seu pastor. Eles descem diretamente para a cova, onde a sua formosura se consome. A sepultura é o lugar em que habitam. Então, muitos interpretam isso aqui literal, principalmente os testemunhos de Jeová e os adventistas. Existem também alguns segmentos do judaísmo que interpretam desta maneira. Então, para essas pessoas, a alma e o espírito ficam debaixo da terra. Mas não é assim que acontece. Eclesiastes capítulo 12, volta para Deus. O nosso íntimo, o nosso pensamento, ele volta para Deus. Ele não fica debaixo da terra. Mas Deus remirá a minha alma do poder da morte, pois ele me tomará para si. Pega essa palavra tomará para si no hebraico e você vai se surpreender. Leia agora Gênesis 5:24. Andou Enoque com Deus e já não era, porque Deus o tomou para si. Aqueles que interpretam literal, interpretam que Enoque foi arrebatado. Mas não, Enoque passou pela morte. O que aconteceu com Enoque aconteceria com o salmista do Salmo 49. Mas Deus remirá minha alma do poder da morte, pois ele me tomará para si. É a ressurreição. Jesus veio provar que não existe morte, no sentido físico. Todos ressuscitam, sejam justos, sejam injustos. Então, às vezes, a teologia faz uma confusão danada com a palavra ressurreição, sendo que na Escritura existe mais de um tipo de ressurreição. Existe a ressurreição da carne, onde a gente vê Lázaro voltando ao próprio corpo. Nós vemos a ressurreição no significado de nascer de novo, de estar morto espiritualmente e reviveu. Exemplo do filho pródigo. Estava morto e reviveu. O pai disse ao filho mais velho. E existe a ressurreição após a morte, de todos, justos e injustos. Nós vemos isso no livro de Atos, falando da ressurreição de justos e de injustos. Não temas quando alguém se enriquecer, quando avultar a glória de sua casa, pois em morrendo nada levará consigo, a sua glória não o acompanhará. É isso que diz o livro de Jó. Nu saí do ventre de minha mãe e nu voltarei para lá. No sentido literal, é de maneira de recursos. Não trouxemos nada para esta vida física e nada levaremos embora daqui. Mas voltaremos para lá, de onde nós saímos. Aí é espiritual. Ainda que durante a vida ele se tenha lisonjeado e ainda que o louvem, quando faz o bem a si mesmo, irá ter com a geração de seus pais, as quais já não verão a luz. O homem revestido de honrarias, mas sem entendimento, é antes como os animais que perecem. Vamos agora para Salmo 59, verso 13. Consome-os com indignação, consome-os, de sorte que jamais existam, e se saiba que reina Deus em Jacó, até os confins da terra. Essa palavra reina em vermelho é a palavra machal. Então Deus reina em Jacó. De que forma? Através de Yeshua. Yeshua é o representante do Eterno. Yeshua é o descendente de Jacó. Salmo 89, verso 8. Ó Senhor, Deus dos exércitos, quem é poderoso como Tu és, Senhor? Com a Tua fidelidade ao redor de Ti, dominas a fúria do mar. Quando as suas ondas se levantam, Tu as amainas. Então essa palavra em vermelho, dominas, é o governar lá. É o machal. Então machal, provérbio, parábolas, governar. Então como que Deus governa sobre a fúria do mar? Será que está falando de um mar literal ou de um mar espiritual? Observe os textos a seguir. Isaías 5:30. Bramam contra eles naquele dia com o bramido do mar. Se alguém olhar para a terra, eis que só há trevas e angústia, e a luz se escurece em densas nuvens. Observe aí o bramido do mar. É o bramido das nações.
a rebelião dos homens. Mesmo contexto, Isaías 17:12. Ai do bramido dos grandes povos, que bramam como bramam os mares, e do rugido das nações, que rugem como rugem as impetuosas águas. Vamos agora para o slide do Salmo 143, verso 7. Dá-te pressa, Senhor, em responder-me. O espírito me desfalece. Não me escondas a tua face, para que eu não me torne como os que baixam a cova. Essa palavra como, semelhante, é a palavra machal, provérbios, parábola. Então o espírito me desfalece, o meu espírito, o meu íntimo, a minha alma, o meu ser se desfalece, a minha essência se desfalece. Ou seja, passava por grande tribulação. Então a tribulação não está na carne, a tribulação está na alma, no íntimo. Por isso é que o reino de Deus é dentro de nós. A paz, a alegria. Em compensação, o inferno também é dentro de nós. As angústias, a raiva, as dores, etc. As tribulações. Provérbios 10, verso 1. Provérbios de Salomão. Olha aí em vermelho a palavra machal. O filho sábio alegra seu pai, mas o filho insensato é a tristeza da sua mãe. Então, lembre-se que Provérbios é uma parábola. O filho sábio alegra ao nosso pai, ao nosso Deus. Mas o filho insensato, nécio, tolo, é a tristeza da sua mãe, o Espírito Santo. Lembra que a palavra rua é uma palavra feminina? Lembra das virgens tolas, virgens nécias, que não tinham azeite? E o azeite representa quem? O Espírito Santo. Efésios 4:30. E não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Isaías 63:10. Mas eles foram rebeldes e contristaram o seu Espírito Santo, pelo que se lhes tornou em inimigo e ele mesmo pelejou contra eles. Vamos agora para Provérbios 26, verso 8. Olha que interessante essa passagem. Como que atira pedra preciosa num montão de ruínas, assim, palavra machal, é o que dá honra ao insensato. Você já viu alguém atirar pedra num prédio destruído, numa casa totalmente destruída? Qual que é a graça de você jogar pedra num lugar que já está destruído? Então, quem faz isso é o que dá honra ao insensato. Como galho de espinhos na mão do bêbado. Assim é o provérbio na boca dos insensatos. Já imaginou um bêbado segurando um galho com espinho? Vai se machucar, né? Então assim é a boca dos insensatos, proferindo parábolas, provérbios, sem entendimento nenhum. Como um flecheiro que a todos fere, assim é o que assalaria os insensatos e os transgressores. Então aí também em vermelho a palavra machal. Então, que flecheiro bom, né? Que fere todo mundo. Assim é o que paga os insensatos e os transgressores, assalariar. Como o cão que torna o seu vômito, assim é o insensato que reitera a sua estultícia. É aquela pessoa tola, nécia, que fica repetindo os mesmos erros, as mesmas tolices. Nunca aprende com os próprios erros. Assim é o cão que torna o seu próprio vômito. Então essa passagem aí, do verso 11, ela está no Novo Testamento. Mateus capítulo 7, verso 6. Não deis aos cães o que é santo, nem lanceis ante aos porcos as vossas pérolas, para que não as pisem com os pés, e voltando-se vos dilacerem. Então, quando você conta uma verdade a uma pessoa, e ela faz pouco caso dessa verdade, ou por ela ser descrente, ou por ela não suportar o alimento sólido, ela acaba vomitando. Então tudo que você falar vai ser loucura para ela. Então o que ela vai fazer? Ela vai desprezar tudo aquilo que você está dizendo. Vai falar que é heresia. Vai falar que é isso, que é aquilo. Então não deis aos cães o que é santo. Nem lanceis ante aos porcos as vossas pérolas, os vossos tesouros, para que não pisem com os pés e voltando vos dilacerem. Provérbios 23 é o mesmo contexto, verso 1. Quando te assentares a comer com um governador, atenta bem para aquele que está diante de ti. Mete uma faca à tua garganta se é homem glutão.
Não cobices os seus delicados manjares, porque são comidas enganadoras. Não te fatigues para seres rico, nem apliques nisso a tua inteligência. Porventura fitará os olhos naquilo que não é nada, pois certamente a riqueza fará para si asas, como a águia que voa pelos céus. Então, quem se preocupa apenas com as riquezas do mundo material, do mundo físico, está gastando seu tempo. Porque mais cedo ou mais tarde vai morrer. Nada é eterno neste mundo físico. Tudo foi feito para nascer, crescer, desenvolver e morrer. Então, quem nasce pobre não vai viver eternamente na pobreza. Um dia vai morrer. Quem nasce rico não vai viver eternamente na riqueza. Um dia vai morrer. Essas coisas terrenas são necessárias apenas para quem mora no mundo físico. Mas a nossa alma, a nossa essência é espiritual. Na ressurreição, ela volta a ser anjo. Volta à sua condição que tinha antes de nascer no ventre de uma mulher. Nu saí no ventre de minha mãe e nu voltarei para lá. Não comas o pão do invejoso, nem cobices os seus delicados manjares, porque como imagina em sua alma, assim ele é. Ele te diz, come e bebe, mas o seu coração não está contigo. Então o homem invejoso, ele não quer o seu bem, ele está invejando os seus bens. Então quando você come e bebe com ele, é apenas atos exteriores. Mas lembre-se, o coração dele não está contigo. É o que diz o provérbio de Salomão. Vomitarás o bocado que comeste, e perderás as tuas suaves palavras. Não fale aos ouvidos do insensato, porque desprezará a sabedoria das tuas palavras. Então não dê pérolas aos porcos. 2 Pedro capítulo 2, a partir do verso 20. Portanto, se depois de terem escapado das contaminações do mundo, mediante o conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, se deixam enredar de novo e são vencidos, tornou-se o seu último estado pior que o primeiro. Lembra daquela pessoa que tinha demônio e ela foi curada? Mas se esse demônio, se esse espírito maligno voltar, encontrar a casa vazia e ornamentada, por que vazia? Porque não tem nada de útil, nada de bom dentro dela. O que vai acontecer? Ele vai e chama 7 outros espíritos piores. E o estado daquela pessoa se tornou pior. Então o que acontece? Quando alguém está em erro? Deus é longânimo. Então deixa a pessoa errar. Só que chega num ponto, Deus fala assim, basta. Então vou mandar um corretivo. Esse corretivo é a permissão para os espíritos maus agirem na vida daquela pessoa. Vai levar aquela pessoa para o fundo do poço. Aí por misericórdia, Deus a cura. Vamos ver se arrependeu. E aí o que acontece? Ela volta a praticar as mesmas obras. Então o que Deus faz para poder curar definitivamente essa pessoa? Dá um remédio mais amargo. Então é aí que permite esses espíritos malignos de virem 7 vezes mais. Mas não porque Deus é mau, não porque Deus quer castigar simplesmente, mas Deus quer corrigir. Quanto pior a doença, mais amargo deve ser o remédio. Verso 21. Pois melhor lhes fora nunca terem conhecido o caminho da justiça, do que após conhecê-lo, volverem-se para trás, apartando-se do santo mandamento que lhe fora dado. Com eles aconteceu o que diz certo adágio verdadeiro. O cão voltou ao seu próprio vômito, e a porca lavada voltou a revolver no lamaçal. Aí em vermelho a palavra adágio é a palavra paromia, parábola, provérbio.
Olha o slide do texto de 2 Pedro 2:22. Observe aí que no grego está a palavra paroumia. Eclesiastes 9:17. As palavras dos sábios, ouvidas em silêncio, valem mais do que os gritos de quem governa entre tolos. Eclesiastes capítulo 12, a partir do verso 9. O pregador, além de sábio, ainda ensinou ao povo conhecimento, e atentando e esquadrinhando, compôs muitos provérbios. A palavra machal aí em vermelho. Procurou o pregador achar palavras agradáveis, e escrever com retidão palavras de verdade. As palavras dos sábios são como aguilhões, são como agulhas, como dardos, e como pregos bem fixados, as sentenças coligidas, dadas pelo único pastor. Então quem é o único pastor? É Yeshua. E existiu alguém mais sábio que ele? Um mestre melhor do que ele? Não. Vamos agora para Isaías 3, a partir do verso 1. Porque eis que o Senhor dos exércitos, tira de Jerusalém e de Judá o sustento e o apoio, todo sustento de pão e todo sustento de água, o valente, o guerreiro e o juiz, o profeta, o adivinho e o ancião, o capitão de 50, o respeitável, o conselheiro, o hábil entre os artífices e o encantador perito. Dar-lhe-ei meninos por príncipes, e crianças governarão sobre eles. Então essa palavra governarão em vermelho é a palavra machal, provérbio, parábola. Então quem são esses meninos, essas crianças? São aqueles em que Deus revelou a palavra de Deus. E quem são esses homens respeitáveis? São os religiosos. Não existe nada mais humilhante para um religioso, para um mestre, entre aspas. Pode ser rabino, pode ser pastor, pode ser teólogo. Quando ela encontra uma criança, entre aspas, e essa criança começa a dar aula de Bíblia para ela. Quando começa a falar coisas mais profundas do que esse religioso. Não tem coisa mais humilhante para um religioso. Então dar-lhe-ei meninos por príncipes, e crianças governarão sobre eles. Mateus capítulo 18, a partir do verso 1. Naquela hora aproximaram-se de Jesus os discípulos, perguntando: quem é porventura o maior no reino dos céus? E Jesus, chamando uma criança, colocou-a no meio deles, e disse: em verdade vos digo, que se não vos converterdes e não vos tornardes como crianças, de modo algum entrarei no reino dos céus. Portanto, aquele que se humilhar como esta criança, esse é maior no reino dos céus. Mateus 21, a partir do verso 15. Mas vendo os principais sacerdotes e os escribas as maravilhas que Jesus fazia, observe bem quem estava vendo: principais sacerdotes e os escribas, os sábios, os entendidos. Então estavam vendo o que Jesus fazia e os meninos clamando. Quem que estava clamando? Meninos. Hosana ao filho de Davi. Indignaram-se e perguntaram-lhe: ouves o que estes estão dizendo? Respondeu-lhe Jesus: sim, nunca leste da boca dos pequeninos e crianças de peito tirasse perfeito louvor? Então observe aí, até as crianças, literal, tinha mais entendimento que os escribas e fariseus. Quem estava governando quem? Segundo o texto de Isaías 3, verso 4. Então depois você leia Salmo 8, verso 2, que é essa referência de Mateus 21, verso 16. Da boca de pequeninos e crianças de peito tiraste perfeito louvor. Lembra de uma outra passagem também de Jesus? Aonde ele diz que prostitutas e publicanos precederiam os religiosos no reino de Deus? O que é preceder? É entrar na frente.
Então eles que são os sábios, entendidos, deveriam entrar primeiro, não é? Mas não. Até prostituta e publicano está entrando na frente deles. Então não é porque a pessoa tem doutorado, tem mestrado, seja doutor em divindade, tem um cargo importante religioso, seja numa sinagoga, seja numa igreja, de nada importa se ela não tiver sabedoria. Vamos agora para Isaías 40, verso 9. Tu, ó Sião, que anuncias boas novas. Palavra Bessorá, Evangelho, boas novas. Sobe a um monte alto. Tu que anuncias boas novas a Jerusalém, ergue a tua voz fortemente. Levanta, não temas, e dizes às cidades de Judá: eis aí está o vosso Deus. Mas eles não estavam olhando para quem? Para Yeshua? E como que eles estavam olhando Deus ali? Se você não entender como uma parábola, se você não entender quem é Jesus, o que ele estava fazendo na terra, você não vai entender. Eu não vou entender. Eis que o Senhor Deus virá com poder, e o seu braço dominará. Eis que o seu galardão está com ele. Essa palavra em vermelho aí é machal. Provérbio, parábola. Então o braço de Deus vai vir? Quem seria esse braço de Deus? Vamos continuar lendo. Eis que o seu galardão está com ele, e diante dele a sua recompensa. Quem que dá a recompensa no Novo Testamento? Quem recebeu autoridade nos céus e na terra? Quem é esse do verso 11 de Isaías 40 que diz: como pastor apacentará o seu rebanho, entre os seus braços recolherá os cordeirinhos e os levará no seio, as que amamentam, ele guiará mansamente. De quem que esse texto de Isaías 40 está dizendo? É um texto literal ou é uma parábola? É claro que é uma parábola. Tá a palavra machal aqui no texto. Mas as parábolas é só no Evangelho. É mesmo? Quem não tiver olhos de ver, quem não tiver ouvidos de ouvir, vai ficar preso na literalidade. Vai ficar preso no entendimento. Vai entender a Escritura apenas de modo superficial. Isaías 52, 10. O Senhor desnudou o seu santo braço. Quem será esse braço, hein? À vista de todas as nações. E todos os confins da terra verão a salvação do nosso Deus. Qual é o anjo da aliança que veio? Segundo Malaquias 3:1. Qual é o anjo do Senhor de Êxodo 23? Cujo nome desse anjo tem o nome do Eterno. Veio trazer salvação do nosso Deus. Isaías 52, 10. Qual é o nome desse anjo? Yeshua. Yahshua. O Eterno, Yahvé, Shua, salva. Segundo o livro de Isaías, fora de mim não há Salvador. Quem que salva? É sempre o Eterno. Mas e Jesus? Jesus é o instrumento de salvação. Ele é o caminho. O caminho, a verdade e a vida. O caminho é a estrada que leva até o destino. Quem que é o destino? O Eterno. Então a estrada não é o destino. O caminho só aponta para o destino. A doutrina não é minha, mas daquele que me enviou. A vontade não é minha, mas daquele que me enviou. João 3,16. Quem amou o mundo? Foi o Eterno, foi o Pai. E o que fez o Pai? Deu o seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Quem é o Filho unigênito? Yeshua. Mas infelizmente as pessoas confundem Yeshua com o Filho unigênito. Mas não é o Filho unigênito? Em termos é. Ele recebeu autoridade nos céus e na terra. Ele foi empossado
constituído como filho de Deus. Deus é um, não é três. Se você não entender a didática do Eterno, você vai fazer uma confusão, vai criar a trindade. Se você não conhecer a didática de Deus, você vai fazer igual ao unicismo, que crê que os três é o próprio Eterno. Ambas as teorias, trindade e unicismo, estão parcialmente corretos, porém entendem de forma superficial. O Pai é uma sombra do próprio Eterno. O Espírito Santo é uma sombra do próprio Eterno, do Espírito do Eterno. O Filho unigênito é uma sombra do Eterno. Porém, o Eterno constituiu Yeshua, deu-lhe a ele todo o poder nos céus e na terra, para representá-lo perante os homens. Mas ele devolverá o reino ao Deus e Pai, no final de todas as coisas, e vai se sujeitar a ele. Por quê? Porque Yeshua é um anjo, o anjo da aliança, o anjo do Senhor, o anjo que aparecia na sarça ardente, Atos capítulo 7. E lembre-se que eu falei que o Espírito Santo é o Espírito do próprio Eterno, do próprio Deus? Por que Jesus disse: quem proferir uma palavra contra o Filho do Homem será perdoado? Por quê? Porque Jesus não é Deus. Mas quem proferir uma palavra contra o Espírito Santo, este não terá perdão. Por que Yeshua aqui não citou o Pai? Porque não precisa. Ah, mas cadê a Trindade? Não precisa. Se você entender a didática de Deus, não precisa. Por que em Apocalipse só tem 2 tronos? O Eterno senta no meio e Yeshua, Jesus, senta onde? À direita. Cadê o trono do Espírito Santo? O Espírito Santo não senta no trono porque é Espírito. Ah, mas e como fica Deus? Porque Deus é Espírito também. O Pai tem trono. Por que o Espírito Santo não tem trono? É evidente que falta entendimento à teologia cristã. Ah, mas Jesus está sentando à direita de Deus. Sim. E nós vamos sentar onde? O que diz lá em Apocalipse o próprio Yeshua? As 7 igrejas. Ao vencedor, faloei que sente no meu trono, à direita, assim como eu também venci. Jesus venceu? Venceu. E nós vamos ser vencedores? Vamos. Então só existe um trono principal, o Eterno, o Todo-Poderoso. E Yeshua, Jesus, vem à direita do Todo-Poderoso. Leia lá o texto. Ele virá à direita do Todo-Poderoso. E virá os santos com ele. E os santos vão vir aonde? À direita ou à esquerda? Embaixo ou em cima? À direita. No mesmo trono. Então esse braço de Isaías 52:10 é Yeshua. Isaías 53, verso 1, vai falar claramente quem creu em nossa pregação. E a quem foi revelado o braço do Senhor. Porque foi subindo como renovo. Essa palavra aqui é notser. O que é notser? Nazareno. E ele será chamado Nazareno. E ele será chamado renovo. As pessoas tentam procurar a profecia literal, não vai achar. Onde está escrito, ele será Nazareno no Antigo Testamento? Não tem. Mas se você conhecer o hebraico, você vai achar. Quem que era chamado de notser? Yeshua. De renovo. O renovo de Davi, de Jessé. Porque foi subindo como notser, como renovo, perante ele e como raiz de uma terra seca. Não tinha aparência nem formosura. Olhámo-lo, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homens de dores, e que sabe o que é padecer, e como um de quem os homens escondem o rosto. Era desprezado e dele não fizemos caso. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus. Essa palavra ferido aqui é nagua. O que é nagua? É ferimento, chaga de lepra. O que tem a doença da chaga de lepra a ver
com o Yeshua leproso na cruz. Tudo a ver. A lei de Deus é espiritual, segundo Paulo disse. A Torá é espiritual. Então a lei da lepra que está lá na Torá é espiritual. A lei do descanso da terra que está lá na Torá é espiritual. O que diz a lei da lepra? Quem está leproso fica fora do arraial 7 dias. Lembra lá de Miriam, no livro de Números? O que o Eterno disse para Moisés? Se o seu pai não envergonhasse, não ficaria ela envergonhada 7 dias? Então o que significa a Miriam ficou fora do arraial 7 dias? Literalmente ela ficou 7 dias. Porém, quando você interpreta a lei espiritual, o que isso significa no mundo espiritual? Quem é pecador, quem é leproso, quem está fora da comunhão com o Eterno, está fora do reino de Deus, está fora da comunhão de Deus, está fora da casa do Pai, e fica fora 7 dias. E aí o que acontece, segundo a Torá, segundo a lei? O sumo sacerdote, o sacerdote, vai lá visitar os leprosos fora do arraial e vê quem foi limpo. E quem foi limpo apresenta o sacrifício e volta para o arraial. Volta para o reino de Deus. E quem não foi limpo? O que diz a lei da lepra? O sacerdote diz assim: fique mais 7 dias. E aí a teologia convencional vai colocar no inferno eterno. A teologia convencional vai colocar os ímpios em morte eterna. Vai ser aniquilado para todo sempre. Não conhecem o Deus a quem servem. Porque daqui 7 dias, o sacerdote volta para ver de novo os doentes. Ah, mas como pode ser isso? Morreu, não tem mais jeito. Segundo a teologia convencional, morreu, não tem mais jeito. Mas Deus, graças a Ele mesmo, ao Eterno, Ele não segue a teologia convencional. Deus é longânimo. Deus é sábio, perfeito em sabedoria. Sabe dobrar o joelho de todos os seus filhos na eternidade, sem interferir no livre-arbítrio de cada um. E Jesus ensinou algo diferente? Não. Mateus 5, de 21 a 26, leia lá. Depois leia Mateus 18 também. Quem assassinar um irmão estará sujeito ao inferno de fogo, ao Geena, e será levado à prisão. E o que Jesus disse? Em verdade te digo que não sairás de lá enquanto não pagares o último centavo. Ah, quer dizer que pode sair de lá? Pode. Tem condição para sair de lá? Tem. Se não pagar o último centavo, não sairá de lá. Ah, então quer dizer que Deus aceita dinheiro? Deus não está falando de dinheiro. Deus está usando figuras, parábolas. Lembra que Jesus falava tudo em parábolas? Qual é o dinheiro que Deus aceita? Coração do homem. O que esse coração do homem tem que fazer? Arrependimento. Arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. Está na hora, irmãos. Desperta, tu que dormes. Está na hora da teologia tradicional acordar. Está na hora da teologia tradicional conhecer melhor o Eterno e conhecer melhor o seu enviado, Yeshua, Jesus. Não estou dizendo que eles são hereges. Estou dizendo que eles são meninos no entendimento, que são crianças no entendimento, entendem superficialmente os propósitos do Eterno. Se você não considerar alguns princípios básicos antes de estudar a Bíblia, você vai entender parcialmente o que a teologia tradicional faz. Se você não conhecer o caráter do Eterno, que Ele é perfeito em todos os atributos, se você não considerar que nós temos uma vida única como Espírito, nossa essência, porque nós somos Elohim, nós somos anjos, nós somos filhos do Eterno, porque Deus é Elohim,
E seus filhos não são bastardos. Os seus filhos não são filhos qualquer. Filho de Elohim, Elohim é. Se você não considerar que meu pai trabalha até agora, trabalha sempre, e não é um Deus preguiçoso, dorminhoco, que trabalha uma semana ou 7.000 anos, ou que seja 13,5 bilhões de anos, que é o tempo do nosso universo, nós vamos transformar Deus em preguiçoso, que só fez essa obra. Deus trabalha de eternidade a eternidade. Então, se não tiver esses conceitos, que nós somos espíritos e que vivenciamos várias experiências na carne, como homens de carne e sangue, porém não somos homens de carne e sangue, assim como Deus também não é homem de carne e sangue. Deus é espírito e tem alma. João 4, Isaías 42, 1. Então nós também somos criados à imagem e semelhança do Eterno. Nossa essência é espírito e alma. Na morte do corpo, quem que vai para Deus? É o espírito. O corpo, essa roupa velha, vai para onde? Para a sepultura. O espírito não fica dormindo debaixo da sepultura, grudada no corpo. A nossa essência não está no cérebro. A nossa essência não está no coração literal do corpo humano. A nossa essência é espiritual. Somos seres espirituais, porque Deus é um ser espiritual. Então Yeshua foi ferido de Deus, chaga de lepra, e oprimido, mas ele foi transpassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas. Lembra lá do que eu li um pouco atrás aí do Isaías 40? Quem é o pastor que guia o rebanho? Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas. O que Jesus disse lá em João capítulo 10? Que ele era o bom pastor. Cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Vamos agora para Ezequiel 12, a partir do verso 21. Veio a mim a palavra do Senhor dizendo: Filho do homem, que provérbio é esse que vós tendes na terra de Israel? Prolongue-se o tempo e não se cumpra a profecia? Portanto, dize-lhes: assim diz o Senhor Deus, farei cessar esse provérbio, e já não se servirão dele em Israel. Mas diz-lhes: os dias estão próximos, e o cumprimento de toda a profecia. 2 vezes aí em vermelho a palavra machal, provérbio, parábola. Os dias estão próximos e o cumprimento de toda a profecia. Por que eu coloquei em negrito? Apocalipse 1:3. Bem-aventurados aqueles que leem e aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nelas escritas, pois o tempo está próximo. Qual é o tempo que está próximo? Está escrito isso há 2.000 anos e até agora não veio. Ah, mas o tempo de Deus é diferente do homem. Sim. Mas nós temos que entender a vida. Haverá um julgamento final para a humanidade. Não quer dizer que Deus vai destruir o planeta, mas vai separar os grãos, o joio e o trigo. Mas a vida vai continuar. Haverá novo céu e nova terra. Isaías 65 e 66. E vai ter gente nascendo, crescendo e morrendo, e ainda pecando. Mas é evidente que não será um pecado constante, porque lá fala que aquele que pecar só aos 100 anos seria amaldiçoado. Então nós temos que entender que a vida continua, assim como a Torá, que a lei espiritual diz. Você não deve semear na terra o trigo por 6 anos? E o inimigo não plantou o joio nesses 6 anos? Sim. E no final do ano sexto não vai ter a colheita? Vai. E no 7º não vai ter o descanso da terra? Vai. E no ano 8º acontece o quê? Eternidade?
O que vai acontecer no 8º ano? Torna-se a fazer novo plantio. Então, se as pessoas não entenderem esse processo, não quer dizer que esse processo vai ser infinito. Há 7 ciclos de 7 anos. E existe o ano 50, o ano do jubileu. Será que a Terra não haveria um jubileu para ela? Quantos anos faz que a humanidade está na Terra? Quem já fez a conta? É 7.000 anos? É 14.000 anos? Quantos mil anos que o homem está na Terra? Milhões de anos? Não é. Faça uma pesquisa e ver se o número não é aproximado a 7.000 vezes 7 ciclos de 7.000. Faça a conta. Então, qual é o tempo que está próximo em primeiro lugar? Eclesiastes capítulo 12, verso 1. Lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os dias maus, e cheguem os anos dos quais dirá, não tenhos neles prazer. Antes que se escureça o sol, a lua e as estrelas, do esplendor da tua vida, e tornem a vir as nuvens depois do aguaceiro. Vou pular alguns versos, vou para o verso 6. Antes que se rompa o fio de prata, e se despedace o copo de ouro, e se quebre o cântaro junto à fonte, e se desfaça a roda junto ao poço, e o pó volte à terra como era, e o espírito volte a Deus que o deu. Qual é o primeiro apocalipse que ocorre em nossa vida? É do final dos tempos ou é o da morte? É o da morte. Da morte do corpo físico. Então teve muita gente que viveu aí nestes últimos 2.000 anos que ficou esperando o apocalipse da terra e esqueceu do próprio apocalipse pessoal. Então primeiro eu devo me preocupar com o meu apocalipse. Porque como diz o verso 2, o sol, a lua, as estrelas do esplendor da minha vida vai perder o seu brilho. E o que diz lá em Apocalipse? A mesma coisa. Que vai escurecer o sol, a lua e as estrelas. Jesus, no sermão profético, também disse o mesmo. Então essa grande tribulação da minha vida vai vir antes da minha morte. E vai vir para todo mundo. Não pense você que vai ter gente que vai ficar de fora disso, não. O que diz Eclesiastes 12, verso 1? Lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias, e cheguem os anos dos quais dirá, não tenho neles prazer. Então meu primeiro apocalipse é o da minha própria vida. Ao homem está destinado a morrer uma única vez, ao homem de carne e sangue. Morrer uma única vez. E depois disso virá o quê? O juízo. E o segundo juízo? É o do planeta Terra, evidentemente. A separação de grãos. Mas quem conhece o caráter do Eterno sabe que o joio não vai ser queimado no inferno para sempre. O joio não vai ser aniquilado para sempre. Ele vai ser aniquilado da terra. Uma coisa é ser aniquilado da terra, outra coisa é ser aniquilado para sempre da existência na eternidade como filho de Deus. Lembra dos conceitos iniciais? Se a teologia tradicional não considerar, toda a sua interpretação, por melhor que seja, estará fora da realidade. Então não sairão de lá enquanto não pagares o último centavo. E onde vai ser essa prisão do joio? Como era a terra no princípio? Trevas, sem forma e vazia. Era trevas literal, era vazio literal, era abismo literal ou é espiritual? O que contém Gênesis capítulo 1? Machal, parábola, provérbio. Então Deus vai criar um novo mundo? Ou esse joio vai ser enviado para outros mundos inferiores à Terra, para que lá eles continuem sua jornada por mais um ciclo de 7 anos fora do arraial.
fora do reino de Deus. Lá também haverá a luz do mundo no primeiro dia. Um anjo que será escolhido para ser o Messias daquele mundo. Não se esqueça que os mundos habitados neste universo ou fora deste universo são solidários. Se você considerar apenas a vida na Terra, você vai achar que um povo é o escolhido. Você vai achar que esse planeta é o único, é o centro do universo. Não, nós não somos a última bolacha do pacote. A criação de um povo na Terra foi uma sombra, um símbolo que Deus usou para guiar toda a humanidade deste planeta. E Deus vai guiar em outros mundos da mesma maneira. Se será Israel, se será outro nome, isso não importa. Mas a didática vai ser a mesma. Se você não entender sombras e realidades, vai ficar na superficialidade do entendimento. Vamos para Ezequiel capítulo 16, verso 44. Eis que todo que usa de provérbios, palavra machal, usará contra ti este, dizendo, tal mãe, tal filha. Tu és filha da tua mãe, que teve nojo do teu marido, de seus filhos, e tu és irmã de tuas irmãs, que tiveram nojo de seus maridos e de seus filhos. Vossa mãe foi Eteia, e vosso pai a morreu. E tua irmã, a maior, é Samaria, que habitas à tua esquerda com suas filhas. E a tua irmã, a menor, que habitas à tua mão direita, é Sodoma e suas filhas. Está falando de quem? De Jerusalém. E é uma parábola. Está falando que a irmã dessa mulher aqui é Samaria. Quem que é Samaria? A casa de Israel. Quem que é a casa de Israel? Os gentios. Quem que é Jerusalém? Os judeus, Judá. Temos em Ezequiel 17 uma parábola. Parábola das duas águias. Eu não vou explicar, vou apenas citar. Verso 1. Veio a mim a palavra do Senhor dizendo, Filho do homem, propõe um enigma e usa de uma parábola para com a casa de Israel. Depois você leia essa parábola das duas águias. Ezequiel 18, verso 1. Veio a mim a palavra do Senhor dizendo, que tendes vós, vós que acerca da terra de Israel, proferis este provérbio, palavra machal, dizendo, os pais comeram uvas verdes, e os dentes dos filhos é que se embotaram? Tão certo como eu vivo, diz o Senhor Deus, jamais direis este provérbio, palavra machal, parábola, em Israel. Eis que todas as almas são minhas, como a alma do pai, também a alma do filho é minha. A alma que pecar, essa morrerá. Então Deus está falando aqui de uva verde literal? De pai literal? De filho literal? De dente de filho que se embotou? Não. Deus está falando o que aqui? Se o meu pai pecar, eu não sou pecador por causa dele. Se minha mãe pecar, meu avô, minha avó, meu bisavô, minha bisavó, se Adão e Eva pecaram, eu não sou pecador por causa deles. Mas a alma que pecar, essa morrerá. Todas as almas são minhas. Todos os filhos são meus. Lembra da parábola do filho pródigo? O pai tinha 2 filhos, não um só. Ah, mas não era rebelde o primeiro? Era. Mas deixou de ser filho? Não. Foi o filho que deixou a casa do pai. Não foi o pai que jogou, melhor dizendo, o filho para fora de casa. E quando o filho voltou arrependido, o pai não recebeu? Claro que sim. Estava morto e reviveu. Morto espiritualmente. Ele não estava vivendo lá no país estrangeiro? Estava. Então Deus disse que jamais seria proferido esse provérbio, essa parábola em Israel. Ninguém leva o pecado de outro. E também ninguém leva a salvação de outro. Se meu pai está salvo, eu não sou salvo por causa dele. Se eu sou filho de pastor, de rabino, de teólogo, eu não sou salvo por causa deles. Cada um tem que buscar a sua salvação.
assim como cada um se torna pecador por causa das más obras de cada um. Ezequiel 20, verso 45. Veio a mim a palavra do Senhor dizendo: Filho do homem, volve o rosto para o sul e derrama as tuas palavras contra ele. Profetiza contra o bosque do campo do sul e dize ao bosque do sul: ouve a palavra do Senhor, assim diz o Senhor Deus: eis que acenderei em ti um fogo, que consumirá em ti toda árvore verde e toda árvore seca. Preste atenção porque eu coloquei negrito. Não se apagará a chama flamejante, antes com ela se queimarão todos os rostos, desde o sul até o norte. E todos os homens verão que eu, o Senhor, o acendi, não se apagará. Então disse eu: ah, Senhor Deus, eles dizem de mim, não é ele proferidor de parábolas? Palavra machal. Quem que era o proferidor de parábolas? Yeshua. Yeshua não ia consumir toda a árvore verde e toda a árvore seca? Quem que são as árvores? Eis que o machado está posto sobre a raiz das árvores. Quer dizer que Deus é antiecológico? Ele vai derrubar as árvores? Literal? Percebem, irmãos, que a Bíblia é uma grande parábola? Então tem muito crente, Tomé, que se escandaliza. Ah, se eu considerar tudo como parábola, então quer dizer que o literal vai para onde? O literal é a superficialidade do ensino. Se você quiser ensinos profundos, você tem que considerar toda a Bíblia como uma parábola. Entender com os olhos do Espírito, não com os olhos carnais que lê ao pé da letra. A letra mata, mas o Espírito vivifica. Ezequiel 24, a partir do verso 1. Veio a mim a palavra do Senhor, em o 9º ano, no 10º mês, aos 10 dias do mês, dizendo: Filho do homem, escreve o nome deste dia, deste mesmo dia, porque o rei da Babilônia se atira contra Jerusalém neste dia. Propõe uma parábola, palavra machal, à casa rebelde, e diz-lhes: assim diz o Senhor Deus: põe ao lume a panela, põe-na, deita água dentro, ajunta nela pedaços de carne, todos os bons pedaços, as coxas e as espáduas, enche-a de óleos escolhidos. Então aqui é uma parábola. Quem é essa panela? Jerusalém. Quem é a carne? O povo. A Escritura diz isso. Depois você procure no livro da Bíblia onde está isso escrito. Mas isso não foi no tempo de Ezequiel? Foi. Mas também é válido para os nossos dias. Existe um estudo publicado neste canal. Qual é o livrinho de Apocalipse? É o livro de Ezequiel, que vai ser pregado a uma casa rebelde. E já já nós vamos ver o propósito disso. Miqueias 5, verso 2. É tu, Belém Efrata, pequena demais para figurar como grupo de milhares de Judá. De ti me sairá o que há de reinar em Israel, e cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Reinar aí é a palavra machal, parábola, provérbio. Quem que é esse que vai sair de Belém Efrata? É Yeshua. E a origem deles são desde os tempos antigos, desde os tempos da eternidade, desde o Queden, de onde ficava o Éden. A luz do mundo veio no primeiro dia, lembra-se? Mas isso em relação à terra. Zacarias 6, a partir do verso 12. E diz-lhe: assim diz o Senhor dos Exércitos: eis aqui o homem cujo novo é Notser, renovo. Lembra-se de quem está falando aqui? De Yeshua. Ele brotará do seu lugar e edificará o templo do Senhor. Qual é o templo? É o tabernáculo no deserto de Moisés? Não. É o templo de Salomão? Não. É em Jerusalém literal? Não. Se você não conhecer sombras e realidades, você não vai entender. O templo do Senhor é o coração do homem, aonde Deus sempre quis habitar. Verso 13, ele mesmo edificará o templo do Senhor, circundará o coração do homem. Leia lá o texto de Jeremias 31. Escreverá a lei no nosso coração. Ele mesmo edificará o templo do Senhor, será revestido de glória,
assentar-se-á no seu trono e dominará, e será sacerdote no seu trono, e machal, reinará. E provérbio, parábola. Perfeita união entre ambos os ofícios. Só existe parábola nos evangelhos. Gênesis não é uma parábola. Livro de Isaías não é uma parábola. Livro de Provérbios, livro de Salmos, livro de Jonas, livro de Jó. Percebe, irmãos? Quem tem olhos de ver? Quem tem ouvidos de ouvir? Ouça. Quem tem ouvidos, ouça. Zacarias capítulo 9, verso 9. Alegra-te muito, ó filho de Sião, exulta, ó filho de Jerusalém. Eis aí vem o teu rei, justo e o Salvador humilde, montado em jumento, num jumentinho, cria de jumenta. Destruirei os carros de Efraim e os cavalos de Jerusalém, e o arco de guerra será destruído. Ele anunciará paz às nações. O seu domínio, o seu machal, o seu provérbio, sua parábola, se estenderá de mar a mar, e desde o Eufrates até as extremidades da terra. Então eu vou prosseguir aqui, para que esse estudo não fique demasiadamente longo, apesar de já estar. Mas é necessário para que nós possamos compreender a importância das parábolas. Agora, vamos perceber por que Jesus falava em parábolas. Vamos ler Mateus capítulo 13, a partir do verso 10. Então se aproximaram os discípulos e perguntaram: por que ele falas por parábolas? Ao que respondeu: porque a vós outros é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas àqueles não lhe é isso concedido. Pois ao que tem se lhe dará, e terá em abundância, mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. Por isso lhe falo por parábolas, porque vendo não veem, e ouvindo não ouvem, nem entendem. De sorte que nele se cumpre a profecia de Isaías: ouvireis com os ouvidos, e de nenhum modo entendereis, vereis com os olhos, e de nenhum modo percebereis. Porque o coração deste povo está endurecido, de mau grado ouviram com os ouvidos e fecharam os olhos, para não suceder que vejam com os olhos, ouçam com os ouvidos, entendam com o coração, se convertam e sejam por mim curados. Bem-aventurados, porém, os vossos olhos, porque veem, e os vossos ouvidos, porque ouvem. Porque em verdade vos digo que muitos profetas e justos desejaram ver o que vedes e não viram, e ouvir o que ouvis e não ouviram. Então nós temos em vermelho aí no verso 13 a palavra parábolas em grego. Por quê? Porque nós estamos conversando com crianças espirituais. A Bíblia foi escrita para crianças espirituais. Quem é adulto é guiado pelo próprio Eterno. Não precisa mais da Bíblia. Não quer dizer que eu vou jogar lá fora. Eu vou continuar meditando nela para tirar algo mais profundo. Mas eu não vou ficar preso somente à Bíblia. Eu vou ser um observador da natureza. O livro que Deus escreveu com o seu próprio dedo. O único livro que Deus escreveu com o seu próprio dedo. Eu vou ler todos os livros e reter o que é bom. Tudo que é de acordo com o caráter de Deus. Eu não vou ser um fanático religioso que, esse livro aqui é herético, eu não posso ler. Se eu for guiado pelo Espírito de Deus, eu posso ler qualquer livro. Qualquer afirmação, dentro ou fora da Bíblia, que vai contra o caráter de Deus, fique com o caráter de Deus. Simples assim. Essa é a regra. Marcos verso 4, verso 33. E com muitas parábolas semelhantes lhe expunha a palavra, conforme permitia a capacidade dos ouvintes. Então os ouvintes, nem todos eram capacitados. E mesmo aqueles que eram capacitados, alguns entendiam mais, outros menos. Faz parte do amadurecimento espiritual de cada alma, de cada espírito. E sem palavras não lhes falava, tudo porém explicava em particular aos seus próprios discípulos. Aqui nós temos em vermelho a palavra parábolas, em grego a palavra parábole.
Mateus 13:34. Todas essas coisas disse Jesus às multidões, por parábolas, e sem parábolas nada lhe dizia. João 16:25. Essas coisas vos tenho dito por meio de figuras. Vem a hora em que não vos falarei por meio de comparações, por meio de parábolas, mas vos falarei diretamente ou claramente a respeito do Pai. Por isso é que Jesus disse, tenho muito a vos dizer. Muitas das coisas que eu disse em parábolas, vocês ainda não sabem entender, não sabem compreender a profundidade dos meus ensinos, diria Jesus. E muitas outras coisas que não está escrito na Bíblia, mas que o próprio Espírito Santo iria nos ensinar. Então a Bíblia é um livro para criança ainda, que ainda precisa de leite, precisa de parábola, porque Deus não pode falar claramente ainda, porque muitos não podem suportar, porque ainda são crianças. Algumas parábolas terminam com a expressão quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Por exemplo, Mateus 13:9. Mas eu vou mostrar aqui rapidamente algumas. Mateus 11:14. E se eu quereis reconhecer, ele mesmo é Elias que estava para vir. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Então quando você vê essa expressão aí, para, medita, 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 sem cansar, até nós entendermos o que Jesus estava querendo dizer aqui. O ensino é profundo, está falando por parábolas. Quem é esse Elias que estava para vir? E os discípulos entenderam que era João Batista. Por que ele era o Elias? Teologia convencional fala que era um espírito no estilo, no tipo de Elias, mas não era o próprio Elias. Será mesmo que não era? Mateus 13:8. Outra, enfim, caiu em boa terra e deu fruto a 100, a 60 e a 30 por um. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Mateus 13:41. Mandará o Filho do Homem os seus anjos, que juntarão do seu reino todos os escândalos e os que praticam a iniquidade, e os lançarão na fornalha acesa. Ali haverá choro e ranger de dentes. Então os justos resplandecerão como o sol no reino do seu Pai. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Marcos 4, a partir do 21. Também lhes disse, vem porventura a candeia para ser posta debaixo do alqueire ou da cama? Não vem antes para ser colocada no velador? Pois nada está oculto senão para ser manifesto, e nada se faz escondido senão para ser revelado. Se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça. Marcos 7,14. Convocando ele de novo a multidão, disse-lhes, ouvi-me todos e entendei. Nada há fora do homem que entrando nele o possa contaminar, mas o que sai do homem é o que contamina. Se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça. Lucas 14, verso 34. O sal é certamente bom, caso porém se torne insípido, como restaurar-lhe o sabor? Nem presta para a terra, nem mesmo para o monturo. Lança-no fora. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. E agora, também encontramos quem tem ouvidos para ouvir, ouça, para as 7 igrejas. Não vou ler, vou apenas citar. Apocalipse 2,7, Apocalipse 2,11, Apocalipse 2,17, Apocalipse 2,29, Apocalipse 3,6, Apocalipse 3,13, Apocalipse 3,22. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Também está em Apocalipse 13, de 1 a 6, aonde fala da besta que iria emergir do mar. Estamos encaminhando para o final, Ezequiel 3,27. Mas quando eu falar contigo, darei que fale a tua boca e lhes dirá, assim diz o Senhor Deus, quem ouvir, ouça, e quem deixar de ouvir, deixa, porque são casa rebelde. Quem tem ouvidos, ouça. Por que Deus fala aqui ao profeta Ezequiel? Assim diz o Senhor, quem ouvir, ouça, quem deixar de ouvir, deixe, porque são casa rebelde. Porque teria pessoas que não teriam condição de entender as parábolas deste livro. Qual livro?
Só de Apocalipse? Só o Evangelho? Gênesis, Jonas, Ezequiel, Isaías, Zacarias, Salmo, Jó, Provérbios? Ezequiel 3, verso 10. Ainda me disse mais, filho do homem, mete no coração todas as minhas palavras, que te hei de falar, e ouve-as com os teus ouvidos. Eia, pois vai aos do cativeiro, aos filhos do teu povo, e quer ouçam, quer deixam de ouvir. Fala com eles e diz-lhes, assim diz o Senhor Deus. Quem que está em cativeiro? Era só o povo de Israel, literalmente, lá na Babilônia? Só o povo de Deus lá na Síria? Hoje não tem gente em cativeiro, não? No cativeiro do entendimento? No cativeiro da superficialidade do ensino? No cativeiro das ideias mundanas? No cativeiro da superficialidade da teologia tradicional? Vai aos dos cativeiros, aos filhos do teu povo, e quer ouçam, quer deixam de ouvir, fala com eles. Ezequiel 2,5. Eles quer ouçam, quer deixem de ouvir, porque são casa rebelde. Aonde saber que esteve no meio deles um profeta? Quem é esse profeta? Yeshua. Yeshua falava parábolas. Yeshua falava, quem tem ouvidos ouça. Por quê? Porque são casa rebelde. E quem eram os rebeldes? Aqueles que achavam que sabiam. Os religiosos. Não só daquele tempo, mas os de hoje. Preste atenção. Quem tem ouvidos, ouça. Apocalipse 10, verso 9. E fui ao anjo dizendo-lhes, dai-me o livrinho. E ele disse-me, toma-o e come-o, e ele fará amargo o teu ventre, mas na tua boca será doce como mel. E tomei o livrinho da mão do anjo e comi-o, e na minha boca era doce como mel. E havendo comido, o meu ventre ficou amargo. Qual era esse livrinho aqui? O livro de Ezequiel. E o que diz o verso 14? E o que diz o verso 11 de Apocalipse 10? E ele disse, importa que profetizes outra vez, e outra vez, e outra vez, e outra vez. Há muitos povos, nações, línguas e reis. Por quê? Porque eu estou falando por parábolas. Quem tem ouvidos, ouça. Hoje eu sou surdo. Amanhã eu posso não ser. Posso ser meio surdo. Até que eu consiga ouvir plenamente. Por isso que tem que pregar de novo as parábolas. De Gênesis a Apocalipse, a essa casa rebelde. Qual é essa casa rebelde? Aos cristãos e aos judeus. Até que eles ouçam. Quer eles ouçam, quer deixam de ouvir. Quer eles entendam, quer não entendam. Quem tem ouvidos, ouça. E será que eles ouvem? Será que eles entendem tudo? Vou citar apenas um exemplo, Mateus 5, 26. Em verdade vos digo, que não sairás de lá, enquanto não pagares o último centavo. A igreja cristã consegue entender esse verso em plenitude? Elias virá, e eu, porém, vos digo que ele já veio. Fizeram com ele tudo o que quiseram, e não o reconheceram. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. A teologia tradicional consegue entender? O crente tradicional consegue entender? Quem tem ouvidos, ouça. Porque Yeshua era um proferidor de palavras. Porque Yeshua era um proferidor de parábolas. Porque toda a escritura é machal. Toda a escritura de Gênesis e Apocalipse é machal. É uma parábola. É um provérbio. Quem tem ouvidos, ouça. E pregue novamente, porque são casa rebelde. Quem tem ouvidos, ouça. Um abraço a todos. Desculpe pelo longo estudo, mas fez-se necessário. Shalom, shalom.